Não estou, não. Eu não estou dizendo que o pecado não é um problema, eu estou dizendo que não é o maior problema. Sabe por quê? Porque para este problema existe uma solução pronta. O sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz assim: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Está bom para você ou você precisa de mais do que isso? A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está bom assim? O seu problema não é o pecado, não é a tentação na qual você está caindo. Esse não é o seu maior problema. A Bíblia diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. É o ideal de Deus, mas o próprio texto continua dizendo: mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Você está sendo vitimado por um pecado, por uma tentação, você está fraco na fé, você está com os pés aí desviando dos caminhos de Deus. Não pense que você está derrotado, você não está derrotado. E o diabo sabe disso. Ele sabe que a vitória que ele tem sobre você não é quando você comete o pecado. Diferente do que você pensa. Porque quando você cai em pecado, você faz o quê? Ah, meu Deus, fui derrotado, acabou. Acabou coisa nenhuma. Deus tem suprimento para isso. O diabo sabe que a vitória dele não é quando você comete o pecado. Sabe quando é que ele alcança a vitória? E para isso ele usa o pecado. O pecado, a tentação, o pecado é um instrumento de Satanás para alcançar o seu verdadeiro objetivo. É um instrumento. O verdadeiro objetivo do diabo é levar você a desistir de Jesus. Porque você está perdido, não é quando você peca. Você está perdido, é quando você desiste de Jesus. Mas ninguém diz nem um amenzinho aí. Ah, meu Deus, isso é a coisa mais maravilhosa que eu entendo do Evangelho. Quando você peca, você tem o recurso, a oração, a confissão, o perdão está disponível. Agora, quando você desiste de Jesus, aí acabou. Aí o diabo usa a tentação, o pecado, aí você cai, aí ele, sabe o que ele faz? Ele sabe que você ainda não está plenamente derrotado. Aí sabe o que ele faz? Ele se debruça sobre você e começa: desista. Desista. Você não está vendo que esse negócio aí não funciona para você? Você já ouviu isso? Cadê os jovens da minha igreja? Você já ouviu essa insinuação? Esse negócio de igreja, de Bíblia, de religião, isso é muito bonito, é maravilhoso, mas para você não funciona. Desista. Desista. E ele começa então com esse tipo de sentimento, de pensamento, para impedir que você olhe para Jesus. Aí ele diz assim: olha lá o fulano, aquilo sim é que é um cristão. Olha lá fulano, aquilo sim é que é uma cristã. Mas para você não funciona. Só que você não sabe que o fulano lá e a fulana lá estão vivendo o mesmo drama que você. E ele está dizendo: desista, desista. Porque ele sabe que você só estará derrotado é quando você desiste de Jesus. Enquanto você estiver com Cristo, nas lutas que você tiver, nos deslizes que você enfrenta, mas enquanto você estiver com Cristo: Senhor, eu não solto a tua mão, eu não largo, Senhor, eu sou um pecador miserável, eu sou fraco, mas eu não largo a tua mão. A Bíblia diz assim, Romanos 8:1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Aí eu quero saber o seguinte: você pecou hoje? Você traiu a confiança de Deus hoje? Você fez de novo aquilo que você já tinha orado, pedindo para não fazer, e está aqui: ah, eu sou um coitado. Você não está perdido coisa nenhuma. Não desista de Cristo. Continue com Jesus. Se por um lado o diabo está dizendo assim: desista, 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 Deus está dizendo só uma coisa: não desista. Minha irmã, você está passando por um problema na sua família, no seu casamento. Você não tem um apoio do seu esposo para a vida cristã e está difícil, você já não sabe o que fazer. Ah, eu vou desistir. Não desista. Não desista. Enquanto você perseverar em Cristo, a sua fé aos olhos de Deus é grande, é gigantesca. Não depende das bênçãos,
não depende das respostas às orações, não depende de milagres, não depende de nada disso. Depende de você perseverar com Cristo. Meu irmão, você está passando por uma crise, você tá com um vício, você está com uma crise financeira, você não consegue orar, você não consegue ler a Bíblia, você já está assim a ponto de desistir. Pois eu vim aqui trazer essa mensagem de Deus para você. Não desista. Enquanto você estiver em Cristo, você está salvo. Queridos jovens, você está vivendo lutas, dramas, batalhas, enfrentado algumas derrotas, e está pensando assim, para mim não tem jeito. Isso é conversa do diabo, que não tem jeito. Não desista. Enquanto você estiver com Cristo, você está salvo. Não desista de Jesus. Não desista. Será que tinha alguém aqui essa noite que, apesar de ter vindo à igreja hoje, veio para cá assim desanimado? Não sei mais o que fazer, essa coisa não está funcionando para mim. Cadê Deus, Senhor? Cadê o milagre, Senhor? Cadê a mudança? Cadê? Não tem nada. Você não gostaria nessa noite de renovar a sua vida com Deus? E dizer assim, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida, mas eu só sei de uma coisa, eu não quero desistir. Será que tem alguém aqui esta noite que veio para a igreja hoje, mas nunca tomou uma decisão definitiva ao lado de Cristo, de entregar a sua vida a Jesus, de ser batizado, de viver com Cristo, e você está relutando, eu não sei se vou, se não vou. Vá a Jesus, não desista, não desista. Na hora certa, Deus vai abrir as portas, vai operar os milagres que você precisa, mas não dependa disso. Simplesmente segure na mão de Cristo. Não desista. Eu quero terminar fazendo uma oração. Eu combinei com a Rafa dela cantar um hino agora. Ela vai cantar um hino. E eu vou orar por mim, por minha família, pedindo que Jesus me dê a perseverança que eu preciso. Que Deus me ajude a não desistir nunca, apesar das lutas, apesar das crises. E aí eu pergunto, será que tem alguém que vai querer se unir a mim nessa oração e dizer também nessa noite, Senhor, eu não quero desistir, está difícil, está duro, o caminho está espinhoso, está pedregoso, mas eu não quero desistir. Talvez alguém que estava quase desistindo, mas você nessa noite quer dizer assim, Senhor, me ajuda, eu não quero desistir. Se tiver alguém aqui essa noite que quer compartilhar a experiência, enquanto a Rafaela canta, vem aqui comigo, só isso, levante do seu lugar e vem aqui à frente, e vamos orar juntos. Tento fugir dessa dor que me envolve e me escondo com medo de sair. Mas quando eu chamo a Cristo, eu sinto a força, ganho asas pra voar e sonhar. Quando eu chamo a Cristo, movo montanhas
chamo a Cristo, eu sinto a força, ganho asas pra voar e sonhar. Quando eu chamo a Cristo, movo montanhas, e Ele move céus e terra pra me resgatar. Eu sinto a força, sinto a força, sonhar. E Ele vem responder meu chamar. Lá, 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 Vamos orar então, né? Lembrar que quando nós chamamos a Cristo, Ele vem. Nós movemos montanhas pelo nome dEle. Não desista de Jesus. Oremos. Santo e amorável Deus, muito obrigado, Senhor, porque em Cristo e somente em Cristo há salvação. Obrigado, Senhor, porque em Cristo é impossível estar perdido. Por isso, Senhor, a nossa súplica nesta noite é somente esta: ajuda-nos a permanecer em Cristo, a perseverar em Cristo, a jamais desistir de Jesus. Aqueles que aqui estão, Senhor, e estão enfrentando problemas, dificuldades, montanhas, crises, pecados, tentações, vícios, coloca nesse coração, Senhor, a disposição e a iniciativa para se apegarem a Jesus, apesar das fraquezas, porque enquanto estiverem em Cristo,